Agora eu vou dar uma passadinha aqui no formulário de operação, depois daquela parte que a gente falou, né? Coisas que eu anotei para facilitar, né, a memória, para na hora que receber o formulário eu sei o que é cada coisa. Lembrando, né? Essas coisas importantes aqui, só para recordar, o CAG, ele é um eliminador de erro de frequência, como a gente não tem um isócrono, então ele vai para o controle secundário para eliminação do erro de frequência. Então o CAG ele tem a função de trazer o erro de frequência para zero, né? O isócrono ele não tem D, que seria o coeficiente de amortecimento, tá? Passagem, né, do H, né, que é a constante cinética, né? Constante de inércia, perdão. Constante de inércia. Passar o H em HPU. Então tem que multiplicar pela potência base, tá? Quando o H é menor, significa que eu tenho um tempo menor, então a frequência ela cai rápido, né? Ela tem um Hall-Off alto e o nadir ele chega muito rápido lá no fundo. Então o nadir vai ser bem baixo, né? Ele vai ter um ponto bem profundo de ponto mais baixo de frequência, ou seja, ele vai cair muito a frequência. Quando a inércia é alta, isso significa que eu tenho um tempo de resposta maior, então a frequência ela vai cair com menor lentidão. Logo, o Rocoff ele não vai ser tão alto, né? Ele não vai ser uma queda muito brusca, né? O Rocoff é aquela queda do gráfico que a gente vê, né? Quando a gente tem baixa inércia, o Rocoff ele é praticamente reto, assim, ó. Aí o nadir tende a ser mais profundo, ó, se a gente for comparar. Aí quando a gente tem um Rocoff menor, o nadir ele não chega a ser tão profundo. Às vezes, né, dependendo do Rocoff, ele vai empurrando essa queda de frequência o tempo para frente, porque a constante de tempo é maior. A gente está olhando aqui, ó, para o tempo. Esse aqui é o eixo do tempo. Então a gente está empurrando aonde ele vai ter a menor frequência para frente. Então a gente aumenta a inércia, a gente aumenta esse tempo aqui, ó, o tempo de resposta. Vamos lá. Isso tudo já falei antes. É só uma recapitulação aqui. Agora, vamos estabelecer o que são cada coisa aqui no formulário, né? Esse primeiro bloco aqui é o bloco do estatismo. Então, a gente pega a definição do estatismo, que é a inclinação daquela reta, né? É uma característica da máquina. Então, o estatismo vai ser a frequência a vazio menos a frequência nominal sobre a frequência nominal. A frequência nominal, na verdade, a gente põe ela como sendo a plena carga, né? Full load. Então, a gente pode usar esse valor aqui, da full load, tá? E ele é em porcentagem. O isócrono, ele tem um estatismo igual a zero, porque a inclinação da reta no isócrono ela é assim, né? Se ela tem estatismo igual a zero, a gente vai ver agora energia de regulação. A energia de regulação é a mesma coisa a gente colocar o E no denominador, que a energia de regulação é 1 sobre R. E a definição de R, ó, é E vezes frequência nominal sobre potência nominal. Então, na hora que a gente coloca 1 sobre R, se o estatismo é zero, esse 1 sobre R ele tende a infinito. Então, é isso aqui que eu quis dizer com... Eu não, né? No caso, é uma amiga minha que anotou e eu anotei em cima da anotação dela. Beleza? Então, aqui eu tenho o R em PU, né? Colocando como é que faz para colocar ele em PU. Variação de frequência usando o R, né? E carga gerada, variação da carga gerada, ΔPg. Aqui, acréscimo de geração em cada divisão de cargas. Aqui é importante, essa parte toda aqui. O que seria isso? Eu tenho a variação de frequência, vai ser igual a menos ΔPg sobre D mais 1 sobre regulação. Tá, regulagem. Hoje a gente chama isso tudo de energia de regulação, tá? É isso aqui.
Quando a gente não tem amortecimento da carga, esse D é um amortecimento, que é uma característica do sistema. Então, isso aqui é importante, né? Foi uma das primeiras definições lá nos blocos que a gente fez, foi isso aqui. Aqui é para quando não tem o D. Enfim, aí aqui, coeficiente de amortecimento, como é que se dá o coeficiente de amortecimento? Em megawatts por frequência, por hertz. Então, você está amortecendo uma quantidade por hertz. Ele vai ser amortecido a cada hertz que entra, a cada megawatt que entra ou que sai, a gente não vai ter essa queda tão brusca. A gente vai ter uma pequena variação na frequência. E característica natural da área de controles aqui é o que a gente vê depois, que são os betas, para a gente colocar no intercâmbio líquido global, tá? A definição dos betas. Então, toda essa parte aqui, a gente vai estudar, né, quando que é Flat Frequency Tie-Line Bias e Flat Tie-Line. Então, o beta, ele entra nisso aqui, nessa definição. O que a gente controla? A gente quer eliminar erro de controle de áreas, quando a gente interliga duas áreas com características diferentes. A gente usa esse beta aqui para calcular desvio. Vocês têm que notar que ele tem uma similaridade muito grande com as equações que a gente está vendo aqui, né? Que a gente está falando de uma máquina só, de uma região só. Quando a gente trabalha com duas regiões, ela vai ter essas mesmas... As equações, elas têm uma cara muito parecida. Aí aqui eu trago outras definições: constante de inércia, D, coeficiente de amortecimento, regulador isócrono, estatismo, que eu acho importante essas definições aqui. Isso aqui a gente já falou nos vídeos anteriores. O D, né, como eu falei para vocês, é o quanto que vai amortecer. Então, para cada queda de frequência, eu vou deixar de... A cada queda ou subida de megawatt, eu não vou ter uma queda tão grande de frequência, né? Vai ser... A frequência não vai cair tanto. É isso que ele significa, né? É uma ajuda que o próprio sistema dá. O que é o regulador isócrono? E o estatismo, que eu já falei, né? O estatismo, a gente está impedindo o regulador de ser isócrono, né? Então a gente inclui o estatismo para que ele possa operar em paralelo, porque o estatismo não pode operar em paralelo. Beleza? Definições. Se eu desligar o disjuntor, que o professor pode usar esses termos, né? Desligar disjuntor. Se eu desliguei disjuntor, significa de rejeição de carga. Então, tá perdendo carga. Tá? Então, significa que o ΔPD tá diminuindo. Entrar carga significa perder gerador. Também pode significar perder gerador. Então, a frequência cai, o ΔPD é positivo. Aqui a frequência sobe. Beleza? Aí, vamos lá. Aí, aqui eu vou para o exemplo do slide 28 da aula 4, que é o primeiro exemplo numérico que ele dá. Uma usina de 900 megawatts com H igual a 1, né? Constante de inércia igual a 1, atende uma carga de 600 megawatts com esse amortecimento dela aqui de 5%. Quando há uma entrada de carga de 100 megawatts, supondo o regulador isócrono e a turbina térmica sem reaquecimento, determinar o valor do ganho crítico. A frequência nominal do sistema é 60 Hz. Então, a primeira coisa que a gente vai achar aqui, que eu acho importante achar, é o quanto que é esse D em megawatts por hertz. Como ele é 5%, então é 0,05 megawatts por hertz, tá? A potência que está sendo gerada no momento é para atender essa carga de 600. Então, a potência gerada nesse momento é de 600 megawatts. Sendo que a potência nominal da minha usina ali é 900.
E a potência base é sempre, né, potência base é de 100. E houve uma variação, delta PD positivo, uma entrada de carga, então isso significa que a frequência vai diminuir. Eu tô entrando carga, aí a minha turbina, vamos pensar que é uma térmica, né? Então é uma térmica. Então ela vai ficar pesada, é como se eu estivesse colocando mais carga no eixo. Então ela vai ficar pesada até ela atingir um novo regime permanente de frequência. E é isso que a gente vai calcular aqui. Tá? O amortecimento. O quanto que ele vai amortecer dessa entrada de carga? Ora, se a cada 0,05 megawatts eu tenho o abatimento aqui, né, a cada 1 Hz de frequência que cai, eu abato 0,05 megawatts. Então, se eu colocar o que eu tô gerando já, o que eu tenho gerado, dividido pela potência base, então isso aqui é o meu PU, ele tá em PU, isso aqui, o que tá sendo gerado, eu tô vendo o quanto que vai amortecer dessa carga, disso aqui que já tá gerando, tá? Eu tenho que o meu amortecimento em PU, megawatts por hertz, é 0,03 PU megawatts por hertz que amorteceu dessa carga aqui. Esse aqui ele pediu, nessa parte aqui, ele pediu para calcular o KC dele e para fazer utilizar no MATLAB. Isso aqui é de MATLAB. Essa parte aqui também. Quando a gente vai encontrar o KC dele aqui, a gente vai usar lá no MATLAB, que é o K crítico, né? É onde o programa, a FOB, ela vai começar a varrer para poder achar um K ótimo. Então, esse aqui é o chute inicial. A gente acha o H também em PU, que é o valor de H vezes a potência nominal dividido pela potência base. Eu vou ter o H em PU. Aqui não tem muito o que falar. Isso aqui é mais para fazer lá no MATLAB. Ele vai falar na sala, provavelmente. Na aula 7, o slide 16 da aula 7. Outra questãozinha. Um sistema com capacidade instalada de 10.000 megawatts opera com 50% de sua capacidade e um amortecimento de 2% por hertz. Os reguladores estão ajustados com o estatismo permanente de 4,27%. Frequência 60 Hz. Então, ele pede energia de regulação. Energia de regulação, a gente vai usar o estatismo, né? Ele fala de estatismo permanente porque daqui a pouco ele começa a abordar o estatismo transitório. Então, por isso que ele põe aqui estatismo permanente. Significa que a gente tem uma regulação primária real, né? Não é um isócrono. Lá em cima era um isócrono. Até eu esqueci de mencionar aqui que aqui a gente não vai ter nem erro de frequência, né? Entra a carga, a frequência cai, mas ela retoma, ela faz a queda e retoma a frequência que ela estava no sistema antigo, porque o isócrono, né, o erro de frequência dele é 0, né, o estatismo dele é 0. Então ele não deixa erro de frequência, por isso é para poder observar no MATLAB. Aqui não, como a gente tem um regulador com estatismo permanente, significa que a gente vai ter uma variação de frequência, ele vai deixar um erro de regime permanente, tá? Então a carga que ele está gerando é metade dessa daqui que ele pode suprir. Então a carga, o PG dele é 5.000 megawatts, sendo que o PG máximo, que é a potência nominal dele, é 10.000. A gente adota sempre a potência base do sistema como 100 megawatts, isso, 100 megawatts. E agora a gente vai começar algumas análises aqui. Anotei os dados e a gente tem que quando 1 sobre R é muito maior do que o D, a fonte de suprimento de cargas é a própria geração. Porque eu não estou contando muito com amortecimento. Porque aqui, se vocês notarem aqui no resumo aqui, aqui, olha só.
A variação de frequência, né? Ela é proporcional a esse conjuntinho aqui. Então, se eu tenho que 1 sobre R ele é muito maior do que D, significa que eu não espero muito que o meu sistema vá amortecer. Eu sei que quem vai segurar a variação de frequência vai ser esse 1 sobre R. Então, quanto maior isso daqui, significa que eu vou ter uma queda de frequência baixa. A gente tem que ter uma energia de regulação boa. Até no português dá pra gente entender, sabe, essa sutileza. Energia de regulação boa significa que eu tenho uma regulação boa, significa que eu tô querendo... O meu sistema ele é forte, ele é robusto, ele está querendo eliminar o erro de frequência. Então, é isso que a gente tenta fazer. Eu acho que ficou claro isso. Aí eu começo aqui, ó, na letra A. Na letra A ele pediu lá a energia de regulação, 1 sobre R. Então eu vou utilizar o que eu tenho, né? O estatismo que ele me deu em porcentagem lá. Então eu vou colocar o valor dele sem ser em porcentagem. Ele tá por hertz já, então eu vou enfiar o hertz aqui. 60 hertz e a potência nominal, tá? Então eu vou ter a minha regulação, eu acho o R primeiro, depois eu inverto, 1 sobre R, eu encontrei. Não coloquei em PU, eu podia ter colocado em PU. Aí, no segundo aqui, ele pede o delta PD. Olha só. A frequência de estabilização, aquele delta F... estabilização, é isso que ele está pedindo aqui. Só que para isso eu vou ter que ver a entrada de carga. Ele não me deu informação no meu enunciado, ele vai dar aqui. Para uma entrada de carga de 10% da capacidade instalada. 10% da capacidade instalada. Então, é 10% do total da minha potência nominal, ou meu PG máximo, né? Seja lá como vocês queiram chamar, 10% daquele valor. 1000 megawatts. Então, eu vou colocar... menos aqui, esse sinal ele entra, menos delta PD, que é essa entrada de carga, que eu entro carga. Eu vou ter o amortecimento mais 1 sobre R. Então, vamos lá. O amortecimento, como é que eu calculo ele em megawatts por hertz? Pra gente colocar aqui. Aqui tá em megawatts por hertz, tá vendo? 1 sobre R tem megawatts por hertz, então o D também tem que estar. Então, eu vou colocar o PG da carga atual. 0,02 vezes PG, já estava por hertz lá, para a gente poder achar o valor do D, o quanto que ele amortece em megawatts a cada hertz de queda, tá? Então, esse valor aqui que eu vou colocar aqui, eu vou somar. Ele vai ajudar a minha frequência não cair muito, tá? Mamãe. Oi. Ah, ele fez o... Obrigada, ele fez o circuito, que bom. Obrigada. Aí, vou fazer só esse cálculo aqui, ele me deu esse valor aqui, ó. 0,25 hertz. Isso aqui tá no slide do Edmar, essa conta. Aí, para eu saber qual que é a minha frequência nova do sistema, eu calculei a variação de frequência e estabilização. Para eu saber qual que é a frequência real, eu preciso tirar o que estava, né? A minha frequência nominal era 60 Hz. Se eu cair 0,25, eu vou ter 59,75 de frequência nova. Então é isso aí. Na letra C, ele vai pedir o acréscimo de geração. A gente tem essa equação aqui, ó. Delta PG igual a menos delta F sobre R. Que tá aqui, ó. É o acréscimo de geração em cada divisão de carga. A gente vai fazer isso para todos os geradores que estão envolvidos naquela mesma área. Então, aqui, como é um só, eu vou fazer cada gerador com a sua regulagem, tá? Então, como ali só tem um gerador, eu só vou utilizar um. Esse I é esse índice, que é para cada um, para saber qual que é a contribuição de cada gerador, qual que é a geração que eles contribuíram para não impedir da frequência cair. Como aqui tem um só, ele vai mostrar o quanto que ele forneceu. Então, olha só. O delta PG, ele vai ser proporcional à variação de frequência vezes dividido pela regulagem, ou vezes a energia de regulação. Isso aqui é energia de regulação. Então, é o quanto que ele conseguiu ajudar a regular. É isso que isso que essa fórmula está dizendo. Então, eu vou colocar aqui os valores e acho o valor de 975 megawatts. Não sei se vocês lembram aqui que a entrada de carga, o delta PD, diz aqui, ó, 1000.
Uai, mas ele ajudou só com 975. Aonde está o resto? Ora, o resto foi amortecido. Lembra do coeficiente de amortecimento? O meu sistema ele amorteceu 25. Não precisei suprir 25. Porque o meu sistema ele conseguiu amortecer como se o sistema mesmo não necessitasse daqueles todos 1.000. Ele necessitasse apenas desses 975, tá? E aí a gente calcula o quanto que foi amortecido, colocando assim, ó, delta P da carga dividido pela frequência é igual ao D. Não foi essa a definição do D? O D aqui é esse valor aqui, ó. E a carga que eu tenho agora é de 5.000. Ele tava suprindo uma carga de 5.000. Se eu multiplicar por esse 0,25 Hz aqui, que foi o quanto que variou de minha frequência, ele vai mostrar que o ΔP da carga, o que amorteceu, foi de menos 25 megawatts. Então, olha só, entrou 1.000, amorteci 25. Então, eu só tive que gerar mais 975, tá? Caiu na minha prova isso aí. Aula 7, slide 26. Então, tudo com a mesma cara. Eu tenho a potência gerada, provavelmente ele está suprindo uma carga de 500 megawatts, com amortecimento, característica de amortecimento do sistema de 5% por Hertz, tá? A frequência nominal do meu sistema é 60 Hz. Aí eu tenho 2 geradores. Olha o que ele está colocando aqui. Eu tenho o gerador 1. Deixa eu ver se isso aqui não é de MATLAB. É de MATLAB. É de MATLAB. O meu gerador 1, ele tá suprindo 200 desses 500 aqui, ó. Eu tô gerando 200 para esses 500. Sendo que a potência máxima que ele pode gerar, ou seja, a nominal dele é 300. O meu gerador 2, ele tá suprindo 300. Então aqui, ó, 200 mais 300 tem que ser o que eu tô consumindo ali, o que eu tô gerando no total, tá? Ele tá atendendo a essa demanda do meu sistema. E a potência nominal dele é 400, ou seja, o máximo, tá? E aí, esse daqui tem estatismo. Aí ele deixou em branco. E eu acho que esse aqui era isócrono. Deixa eu ver. Beleza. Esse aqui é isócrono. Então, olha só. Entrou uma carga de 100. O isócrono, ele tem capacidade para assumir quanto? 100, não é? Ele não deixou uma margem de 100 aí? O isócrono, a gente sabe que ele é guloso, né? A gente não pode usar esses termos. O Edmar vive falando que não é para usar esses termos. Então, assim, o isócrono, por ele ser eliminador de erro, ele vai tentar suprir toda a entrada de carga, tá? Assumindo. Então, ele assume toda a entrada de carga, né? No Edmarnês, a língua do Edmar, no Edmarnês, ele fala que o isócrono engole tudo. Então, a princípio, tá? O isócrono engole tudo. Então, o que acontece? O que a gente visualiza no MATLAB? Que foi o que eu fiz lá. Inicialmente, quem vai ter uma resposta mais rápida vai ser o gerador 1, porque ele tem estatismo, tá? Mas aí o gerador 2, ele vai entrar assumindo tudo, deixando o erro de frequência igual a 0. Porque na hora que o gerador 1, ele vai ajudar a suprir, porque a gente está colocando as duas usinas, os dois geradores juntos para suprir a carga. Olha o que acontece. Esse aqui é o regulador QV, com queda de velocidade. Ele tem estatismo, que vai ser o gerador 1. Então, no princípio, ele vai suprir a carga e depois ele vai cair. Em regime permanente, ele vai parar, ele vai produzir o que ele estava gerando anteriormente. Que é aqui, ó. Ele está gerando anteriormente, ele vai parar aqui. O isócrono, ele vai descer e assume a carga, assumindo o 100.
de diferença, tá? Então, em regime permanente, o isócrono, ele assume tudo. É isso que o professor queria que a gente prestasse atenção. Ele chama aqui essa curva aqui de peixinho, tá? Embora o peixe ele não feche, ele fala que ele tá de boca aberta e tal. Então, é isso que tem que entender. Aí, depois ele passou pra gente a função do GRC, né? A velocidade com que o braço abre o registro. Ele tá dentro do QV. Aí ele faz a velocidade dele ser rápida, então por isso que ele tem a primeira resposta dele é assumir. E depois que o isócrono vai assumir essa carga. Quando você mexe no GRC, você coloca restrição de velocidade, ele fica mais suave, assim. Quando ele não tem, ele faz uma coisa mais ou menos assim, sabe? E o isócrono também, ele fica feio, aí cai a geração muito, isso dá uma oscilação na frequência. Até a frequência atingir regime permanente, né? Ela dá uma puladinha ali. Exemplo 8. Aula 8, na verdade, slide, não coloquei. Não lembro por quê. Duas máquinas operando em paralelo. Eu acho que aí já foi a parte matemática dessa montagem aqui no MATLAB, tá? Não igual, não com os mesmos valores, mas é pra poder entender na mão o que acontece. Não lembro se tem isócrono aqui. Duas máquinas estão operando, duas máquinas em paralelo estão atendendo a uma carga de 500 a 60 Hz. Sendo que a máquina 1 contribui com 200 e ela tem um estatismo de 2%, e a máxima dela é 300, e a máquina 2 tem um estatismo de 3%, e a máxima dela é 400. Realmente é bem próximo, só que aqui era um isócrono, né? Aqui aí ele usou os mesmos valores, o mesmo valor de demanda, né? O que eles estão alimentando, mas as duas têm estatismo, então não é mais isócrono, tá? Não vai ter mais isócrono. E aí há um aumento de demanda, então ele tem um ΔPD, que é uma variação, uma entrada de carga, tá? Um aumento de demanda. A maioria dos exercícios vem com aumento de demanda. Ou uma máquina cai. Quando uma máquina cai, disjuntor desliga, a máquina sai de operação, também é considerado aumento de demanda. Ele falou que ele pode colocar a questão assim, fazendo o contrário, uma saída de demanda, tá? Ou seja, eu tô gerando mais do que o necessário, tá? Então, o ΔPD vai ser negativo. Isso tem que prestar atenção, porque para variação, quando o ΔPD é negativo, minha variação de frequência ela tem que ser positiva, minha frequência sobe, porque o meu gerador, ele tá enxergando que o sistema tá mais leve, então ele começa a girar mais rápido. A frequência está intimamente ligada à velocidade ali, por causa da questão da inércia. Então, o gerador ele gira mais rápido, né? A máquina gira mais rápido. Isso aumenta a frequência. A gente sabe, né, que a frequência está intimamente ligada com a velocidade, né? A velocidade de rotação, o número de polos dividido por 120 vezes a frequência. Se eu não estou errada. Eu acho que é isso mesmo. Eu posso ter errado, mas tem uma proporcionalidade disso, de máquinas 2. Então, é isso. Aí ele pede a contribuição de cada máquina. Contribuição de cada máquina, ele quer o ΔPG gerado da primeira máquina e o ΔPG gerado da segunda. Para a gente calcular esse ΔPG, a gente precisava da variação de frequência, que é a variação de frequência dividido pela regulação. Então, se a gente tem que procurar isso, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer a análise vai ser da variação de frequência. Ele não deu amortecimento, então não vai amortecer, o sistema não é amortecido. Olha que eu chinelo que eu vou botar pra gente. Que lindo! A vovó que deu? Já que ela viu que o nosso chinelo tava tudo estragando, ela falou, vou comprar outro pra você. Então tá bom. Pra você pagar essa parte. Não vou pagar não, deixar assim. Eu te amo. Você vai gravar no YouTube? Ah, não. Não tem problema não, filho. Aí aqui, ó. A gente vai fazer essa primeira análise, tá?
quando ele não falou que amortecimento, a gente considera o D igual a zero. Então, o PG, o que eles já estão gerando, é 500. O gerador 1 gera 200. Gerador 2, 300. Estatismo de 2, estatismo de 3%. A máxima é 300 e aqui a máxima é 400, tá? E ele quer delta PG1 e delta PG2. Então, vamos calcular primeiro, né? A gente tem que calcular a frequência. Antes de calcular a frequência, olha aqui, ó. A gente tem que calcular a energia de regulação. Então, a gente vai começar pela regulagem. Vai calcular a energia de regulação para depois colocar aqui dentro. Lembrando que o amortecimento é zero. Ele não falou que amortece. Então, o sistema não vai dar uma ajuda, tá? Então, começando. R1 vai ser aquele valor 0,02, porque era 2%, vezes a frequência nominal do sistema dividido pela potência nominal da máquina que a gente está falando, né? Essa máquina aqui. Como é 1, então tem que ser a potência máxima 1. Então, eu achei aqui 1 sobre R de 250 MW por Hz. O 2, 0,3, frequência dividido por 400, eu vou ter aqui, ó, 222,2 MW por Hz. Agora, uma perguntinha rápida aqui. Quem vai assumir mais carga? É sempre quem tem maior energia de regulação. Então, ele assume mais carga. A gente já pode esperar que o delta PG1 vai ser maior do que o delta PG2. Se isso não acontecer, tem alguma coisa errada. Porque quem tem maior energia de regulação, ele tem maior capacidade de ajudar o sistema a frear, tá? Então, isso é importante. Variação de frequência aqui agora. Então, eu vou ter menos a entrada de carga e a minha entrada de carga positiva. Então, vai ficar menos aqui em cima mesmo. O D é 0. E eu vou somar esses dois aqui, ó. Somei e deu isso aqui, esse valor aqui. Então, minha variação de frequência foi que ela caiu menos 0,32. Ela caiu, né? É o menos. Então, ela caiu 0,32 Hz. Então, significa que minha frequência nova do sistema vai ser o 60 menos essa coisa aqui. Ou seja, 59,68 Hz, tá? Aí agora eu vou entrar de fato na letra A, que é o que ele pediu. Tá? Gente, olha só, delta PG1 80, 71. Eu falei pra vocês, ele tinha que assumir mais, porque a regulação dele é maior. Então, o delta PG1 vai ser a variação de frequência dele, menos, né, a variação de frequência dividido pela regulagem. E o delta PG2 vai ser essa variação de frequência aqui, a mesma variação para os dois, dividido pela regulagem, alcançando o valor de 80 MW para o gerador 1 e 71,104 MW para o gerador 2, tá? Fechando aí nosso balanço. Agora, na letra B. A frequência de estabilização. Já calculamos aqui, a gente calculou ela antes. Considerando o D igual a zero. O D igual a zero. E delta gama igual a zero. O que isso significa que esse delta gama igual a zero? Significa que ele é sem CAG, porque o ponto A é parado, ele não tem controle automático de geração, tá? É manual. É isso que significa. Eu vou parar por aqui, porque o vídeo já tá bem longo. Depois eu posto o restante.